Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo o quê? Versículo 98. Misericórdia. 98. Lucas capítulo 1, versículo 98. E tem? Não Não tem. tem, não. Estão ligados. Eu queria saber se vocês estavam ligados. Capítulo 1, versículo 5. 5. 5 tem. Lucas capítulo 1, versículo 5, né? Eu fico pensando em Jesus no Sermão do Monte, pregando com a multidão sem microfone, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, ele falava aqui, ele até falava alto. Mas o Espírito Santo levava as palavras até o ouvido das pessoas e as palavras, elas entravam no coração. Amém? Amém. Lucas capítulo 1, versículo 5 está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos. Falem comigo. E eram ambos justos perante Deus. Vivendo irrepreensível em todos os mandamentos. Falem comigo. Vivendo irrepreensível em todos os mandamentos. Está escrito em um e outro mandamento? Não, é em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vou repetir uma parte, apenas a parte A de Lucas, capítulo 1, versículo 14. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Maria, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Joana, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Diana, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Joana, não temas. Márcia, Maria, Ezequiel, fulano, Fernando, Francisco, esse que eu não sei o nome, eu posso não saber o nome, mas Deus sabe. Não temas, porque Aleluia. a tua oração foi ouvida. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã eu acordei com essa palavra e Deus é tão fiel, porque eu estava realmente esquecendo do chá de bebê da minha amiga, né? Que foi até falado agora há pouco o nome dela, mas eu não sei se aí já pode. Porque ela estava igual Isabel. Ela não queria anunciar por enquanto. Por quê? Porque essa minha amiga, ela era estéril. Mas antes do médico dizer que ela era estéril, ela foi à igreja. Esse é testemunho, fato real, amiga minha. Gente próximo. Tem amigo que é mais chegado que irmão, né, Mariazinha? Verdade.
E essa amiga é assim. E ela me contando, ela falou, Márcia, eu fui até a igreja, tinha botado o propósito, parei de tomar remédio, comecei a querer ter filho, passa 1 ano, 2 anos, queria botar o nome e tal, né? Queria uma menina. E aí eu fui na igreja no domingo de manhã, e uma senhora, ela não costuma muito entregar profecia não, mas quando ela vem, é de Deus. E ela falou, olha fulana, eu via você segurando um menino, ela querendo uma menina, eu via você segurando um menino, e esse menino era o teu Samuel, Deus manda te dizer que no tempo certo, o teu Samuel vai nascer. E ela ficou toda feliz, guardou no coração, ela entende-se que quando o profeta fala de Samuel, está falando de um presente de Deus, de uma impossibilidade, de um milagre, de algo que tem um tempo certo determinado. Ou seja, se eu quero um emprego, é o meu Samuel. Se eu estou precisando de um dinheiro para pagar minhas contas, é o meu Samuel. Se eu quero a cura de alguém, é o meu Samuel. Ela queria uma menina, então era o Samuel dela, mas ela recebe isso pela manhã, mas na segunda-feira ela tem um exame no médico para saber por que está demorando tanto de engravidar. E ela vai pegar lá o exame, leva até o médico. E o médico fala para ela que ela é estéril, que ela tem um problema no útero e que ela não pode engravidar. Deus usa um profeta no domingo de manhã para dizer para ela que ela vai engravidar, que o Samuel dela, no tempo certo, no tempo determinado, estará chegando na vida dela. Aleluia. Mas logo em seguida, no dia seguinte, ela recebe a notícia do médico de que ela não pode engravidar, para que ela não venha criar esperança. O que o homem está dizendo para ela? Não tenha fé, não acredite. Aí você começa a pensar, meu Deus, foi só um profeta que o Senhor usou. De repente a mulher estava na carne. De repente a mulher entregou do coração, porque eu já sou casada há anos. Então muitas vezes é necessário que as pessoas não entendem, que eu entre dentro da igreja e eu fique quietinho. Mas aí eu chego na igreja, eu quero contar minha vida para a irmã Maria, para a irmã Vitória, para a irmã Joaquina, para a irmã fulana, para a irmã Cicrana, para o irmão, para o pastor. Eu tenho que chegar na igreja e contar a minha vida para Jesus. Mas Jesus já conhece minha vida. Jesus já sabe o que eu quero. Jesus já sabe o que eu preciso. Na minha Bíblia não relata que Zacarias estava pedindo um filho ao Senhor. Na minha Bíblia não relata que Isabel estava pedindo um filho ao Senhor. Mas Deus, que sonda por dentro, conhece o nosso coração, sabia que eles queriam um filho. Aleluia. Mas a palavra fala que eles já estão velhos. Então o médico fala para minha amiga, não tem jeito. Mas dia 21 eu tô indo aí. Nesse processo, o marido largou ela, traiu, largou, começou as brigas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, se a gente tiver um filho, o nosso casamento vai ficar legal. Poxa, o meu casamento tá ruim porque eu sou estéril. Poxa, quando alguém ama alguém, tem que amar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela pode dar. Porque se eu amo a Diana pelo que ela pode me dar, é um jogo de interesse. Não é amor. O amor, ele não tem interesse. O amor, ele é puro. O amor, você ama a pessoa independente dela ter alguma coisa ou não para te dar. Maria me ama, eu não tenho R$1 para dar a ela. Não é, Maria? O nome disso é amor. Agora, se você me ama pelo que eu posso te dar, isso não é amor. Isso é um jogo de interesse. E quando ele começou a perceber, passa 1 ano, tu recebe a promessa no domingo de manhã, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, cadê a promessa, Senhor? Zacarias e Isabel estão velhos. E quando você está velho, você perde a fé. Você para de acreditar, passou o 1º ano, 2º ano, eles brigando muito. Não se fala, não se toca, mas se percebe. E ela não pede a Deus para restaurar o casamento. Ela pede a Deus para tirar uma pombagira, mas vem uma, vem outra, vem uma. Mas ela não consegue entender que não é a pombagira que está indo até o marido dela. É o marido dela que está indo até a pombagira. Porque se eu caio,
perder ela também. E Deus, ele não perde aquilo que é dele. Ela ama Deus e ela está buscando para Deus repreender a pilha de pombagira que está vindo. E Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Porque se me der um filho, o meu marido vai me amar. Não é assim que o amor funciona. A palavra fala que Isabel e Zacarias estão velhos. Isso significa que Zacarias amava Isabel. Zacarias, ele era casado com Isabel. Zacarias, ao ter uma mulher estéril, ele poderia buscar outra mulher para ter filhos com outra mulher. Mas Zacarias, ele era irrepreensível. Está aqui na minha Bíblia, está na sua Bíblia, que ele era irrepreensível diante do Senhor. Ele não se pegava a pecadinhos, ele não se agarrava a pecadinhos. Eu fico pensando em Zacarias, Senhor, eu queria ter um filho. Não está escrito na minha Bíblia, mas a gente anda, a gente quer alguma coisa, a gente anda e vai falando, né? A gente sabe que pode falar com o papai. E o tempo está passando, mas o tempo está passando, o desejo do coração dele está ali, mas Deus não deu, não aconteceu. Aí a palavra fala, não, antes de terminar aqui o testemunho da minha amiga, né? Aí Deus permite, ela fica muito triste, entra em depressão, larga o Senhor por um tempo, mas depois ela volta. E quando ela volta para Jesus, porque Jesus já estava com o braço aberto, vem cá, minha filha, estava te esperando, por que tu saiu de perto de mim? Aí abraça. Aí passa um tempo, começa a namorar uma pessoa, não sei, né, se deu certo com um, com o outro, mas eu sei que ela namorou um cara, e o cara, vamos casar, vamos acertar, vamos endireitar esse negócio, porque crente endireita o negócio. Vamos profetizar e vamos orar, vamos fazer jejum, que Deus endireita esse negócio. Aí o cara do nada resolve endireitar o negócio. Tu vê que é Deus, né? Aí, vamos endireitar, filha. Então tá, vamos endireitar em casa. Aí passa um mês, 2 meses, a estéril descobre que aquele enjoo dela não era problema de estômago, não era fígado. Aí tem um nenenzinho lá crescendo. E para a glória de Deus, a estéril está gerando luz. Porque quando você gera um bebê, você está gerando luz. Zacarias, a palavra que Deus me deu hoje de manhã foi que Deus estava respondendo orações. E por que algumas orações elas não são atendidas? A primeira coisa, a minha oração, ela tem que estar de acordo com o coração de Deus. A minha oração, ela tem que estar de acordo com o propósito de Deus. Tudo que vem na vida de um cristão, de uma pessoa até que ainda não aceitou Jesus, se eu fizer um cursinho de informática, Deus aproveita aquilo ali no meu ministério. Uma faxina, Deus aproveita isso no ministério. Tudo que nós somos, que nós fazemos, Deus aproveita. Ou seja, quando eu peço algo a Deus, aquele algo na minha vida, Deus vai usar para ajudar outras pessoas. Tem propósito. Zacarias, a palavra fala que foi sorteado. Não existe sorte no reino de Deus. O dia que Deus determinou era o dia que Deus ia responder a oração de Zacarias. Não fala que Isabel estava orando, mas Isabel devia estar orando. Por que eu sei disso, que Isabel estava orando? Porque quando o neném nasceu, ela falou, vai se chamar João. E todo mundo achou estranho. Peraí, nunca teve João. Tem que botar o nome do pai, Zacarias. Ou o nome de alguém da família. Que João? De onde surgiu esse nome, João? Ou seja, ela está orando e o anjo falou para ela, tu vai gerar e o nome do teu filho será João. Ou seja, o marido está mudo, mas eu também tenho vida de oração, porque o que Deus está falando aqui é de um casal que tem vida de oração. Isabel orava e Zacarias orava, um casal irrepreensível diante do Senhor. Quer matar o diabo de raiva, a palavra que Deus me deu de manhã. E por incrível que pareça, está fluindo aqui de maneira diferente. Quer matar o casal de raiva, é um casal pegar e orar.
Pega, Maria, entra nesse mistério. Vem cá, meu neguinho. Vamos aqui, vamos aonde, meu amor? Aí o cara já vem sorrindo. Vamos orar. Vamos orar porque quer matar o diabo de raiva, é um casal da mão e orar. Então Isabel, ela orava, porque ela sabia até qual era o nome do filho dela. Se chamava João. Que isso, mulher? Não tem. Não, vai se chamar João. Então, Deus foi até ela e falou, tu vai gerar. E o nome do teu filho será João. Aí vem Zacarias. A palavra fala que foi sorteado. Não foi sorteado. Foi o dia que Deus escolheu para responder à oração. Aí vai João. Imagina, hoje eu vou na igreja, é mais um domingo, é mais uma quinta. Pensa quantos anos, quantos domingos João foi na igreja, quantas terças, quantas quintas, sei lá, quartas. Quantos dias João foi na igreja? Hoje eu vou na aula dominical, hoje tem ensaio com os irmãos. Aí, Isabel, tu vai aonde? Hoje tem ensaio com as varoas, tem saída com a varoa. Pensa quantos dias indo até a casa do Senhor com desejo no coração. Aí chega o dia dele, sacerdote, né? De ir acender o incenso. E ele vai e bota toda a roupa, não era pouca roupa não, a roupa do sacerdote não era sainha no joelho não, sainha lá embaixo, ele botava um vestido bonito, era homem, mas botava um vestido bonito, todo aquele negócio bonitão, bota lá direitinho, tinha que estar tudo direitinho, não podia faltar nada, e ele ia lá, só ele podia entrar, Jesus não tinha morrido na cruz, então o povo não tinha direito de entrar na igreja, enquanto as pessoas estão pensando, pô, eu tenho que ir na igreja, pô, eu tenho que ir na igreja, caramba, eu tenho que ir na igreja, como se fosse uma obrigação, era um direito que o povo não tinha. O povo não tinha o direito de entrar, o sacerdote tinha que se santificar, jejuar, orar. Nossa, ai dele se entrasse com um pecadinho lá dentro, tinha que se consagrar para entrar, se vestir, o negócio era estreito. Hoje Jesus morreu na cruz, pecador pode entrar na igreja, mas antigamente pecador não entrava não. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha pagado o preço para nos resgatar do pecado. Olha o que significa a morte na cruz. Hoje o pecador pode entrar na igreja. A igreja é lugar de pecador, porque lá dentro a gente vai sendo lavado, vai sendo lixado, vai sendo limpo, vai sendo restaurado. Aí vai Zacarias, ele entra, acende o incenso, prepara tudo direitinho. Só que lá dentro, ele não sabia, quando ele acordou pela manhã, ele não sabia que a oração dele tinha sido ouvida e ia ser atendida naquele dia. E lá estava o anjo Gabriel esperando. Zacarias, não temas. Porque imagina, tu tá de cara com um anjo grandão, aquela luz toda. Não temas, a tua oração foi ouvida. Quando a minha oração tem um propósito, por que demorou tanto na vida de Zacarias chegar? Mas Deus não pega um negócio, bota na tua vida, tu usa 2 dias e morre, não, gente. Mesmo que demore a vir, quando vier na nossa vida, nós vamos aproveitar bastante. Zacarias brincou bastante, o filho com o filho dele. Zacarias aproveitou bastante, Isabel aproveitou bastante. Demorou por quê? Porque quando a gente pede um negócio do Senhor e a gente ora muito, aquilo que vem na nossa vida vem com propósito. Deus não queria, ele queria Zacarias e Isabel, só queria uma criança para brincar, levando para os dias de hoje, jogar uma bolinha com meu filho na praça, para poder falar, gente, eu também sou pai, olha aí o meu neném, né? Ter alguém para botar um nome, só isso que ele queria, mas Deus queria um profeta. Deus queria um profeta para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Deus queria alguém que se separasse. Olha, Zacarias, o que Deus vai te dar é tão grande que tem que ficar santo, tem que ficar consagrado, não pode se contaminar. O que Deus vai te dar na tua vida é tão especial, ele não pode beber vinho, não pode beber bebida forte, ele tem que se consagrar. Por quê? Porque ele vai anunciar a vinda do Filho de Deus, ele vai preparar o caminho. O filho de Zacarias, quem é? João Batista, aquele que vem crescer
tem que se consagrar. E ali estava João Batista. A palavra que Deus me deu hoje é que a nossa oração, ela tem que... Deus me trouxe a lembrança hoje, missionária Maria, eu não me espanto mais. Mas quando eu era mais jovem, né? Outro dia foi ontem. Foi ontem que eu era mais jovem. Eu me espantava quando alguém chegava na igreja e falava assim, pô, ora aqui. Irmã Márcia, a gente pode conversar? Pode, minha filha, senta aí, o que é? Irmã Márcia, me ajuda em oração. Porque eu tô orando pela vida de um rapaz. E o rapaz não vem. Vou te ajudar. Mas me fala mais. Pô, ele não larga a mulher dele por nada. Ai, meu Deus. Aí, quem conhece, a irmã Márcia não vai... Quem conhece mesmo não vai falar um negócio desse perto dela, mas quem não conhece vai. Né? Que a irmã Márcia não vai ser grossa, porque eu não sou juiz. Mas a irmã Márcia vai falar a verdade. Minha irmã, a tua oração não tem nada a ver com o desejo do coração de Deus. Por quê? Deus não tira, não destrói famílias para constituir famílias. Você pode até casar com o marido de Deus, dos outros, mas acredite, não foi Deus. Se Deus não separou direitinho, não legalizou a separação, se Deus não separou, se Deus não fez, e você pega alguém que ainda está lá com a pessoa para casar, creia, não está vindo da parte de Deus. Tem que esperar todo o processo. Ai, mas eu quero agora. Olha o tempo que Zacarias e Isabel esperaram para receber a oração de Deus. Se for de Deus, espera. Não fica orando pro casamento dos outros acabar não, porque isso não dá certo não. Que aí já não é da parte de Deus. Tem que orar para Deus juntar mais. Deus junta mais. Deus, olha esse casal aí. Eu pensei que esse varão era para mim. Mas eu tô vendo que ele ainda tá casado. Senhor, se é da tua vontade, vai repreender a pombagira que sou eu. Tô brincando, mas é sério. Vai repreendendo a pombagira que sou eu. Vai repreendendo a pombagira que estiver de olho já. Porque, Senhor, o Senhor não vai dar pra mim, também não vai dar pra outra pombagira, não, né? O Senhor faz esse casamento restaurar. A minha oração, ela tem que ser igual à oração de Deus. A minha oração, ela tem que bater dentro dos conceitos de Deus, dentro do preceito de Deus, para que venha se estabelecer. Se o que eu estou pedindo é justo, a minha oração vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu entendo, por que uma oração muitas vezes não é respondida? Entenda-se isso, que muitas vezes as pessoas entendem errado. As pessoas pensam, a oração não foi ouvida. Deus ouve tudo. Deus ouve palavrão, Deus ouve murmuração, Deus ouve os outros fazendo fofoca, Deus ouve tudo. Mesmo que ele não queira, tá doendo o ouvido dele, mas ele ouve. Ouve oração, o que é oração boa, oração ruim, o Senhor mata fulano, mata... Deus ouve tudo. Mas atender é outro esquema. Daí eu entendo que a minha oração não foi atendida, por quê? Primeiro ponto, minha oração, tem que ver isso. O que eu tô querendo é justo? Se for justo, vai ser atendida. Segundo ponto, por que minha oração não foi atendida? Isso que eu tô desejando para mim é o que Deus quer para minha vida? Porque eu olho as coisas muito pela aparência. Então, muitas vezes eu falo assim, pô, eu quero essa planta aqui, essa planta é bonitinha. Vou querer essa planta. Senhor, me dá essa planta. Me dá, mas só que Deus sabe que essa planta é até bonitinha. Não é o caso dessa, estou fazendo um exemplo. Mas só que Deus sabe que essa planta tem um negócio aqui que coça. Que se eu pegar muitas coisas, eu vou me dar coceira, vai me dar alergia. Então Deus não vai me dar essa planta. Eu estou olhando porque eu vejo que ela é bonitinha. Mas Deus sabe que tem algo ali que vai me fazer mal. Então Deus não vai me dar. Então a primeira coisa que eu entendo, minha oração tem que ser justa. Tem que estar de acordo com o querer de Deus. Segundo, Deus não vai botar na minha vida, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, confio e tudo mais Ele fará, algo que vai me fazer mal, porque eu estou olhando pela aparência.
Então, muitas vezes a oração não é atendida por causa disso. Terceira coisa que faz que uma oração não seja atendida. Eu preciso ser uma pessoa justa. Eu preciso não ser pecador. Deus, ele atende a oração do pecador. Deus não espera que a gente venha a ser justo para atender uma oração. Deus, ele é muito bom. Eu não preciso ser crente, eu não preciso ser batizado. Eu recebi coisas de Deus antes de ser batizada. Deus já estava me abençoando. Depois que eu vim com a presença do Senhor, é que eu falei, caramba, como Deus é fiel. Eu nem era crente, Deus me deu isso. Eu nem era crente, Deus me deu o livramento. Eu nem era crente, Deus me abençoou com isso. Eu nem era crente. Por quê? Porque Deus é bom. E Ele zela pela sua palavra. Mas só que a palavra fala que Daniel, ele está turbado e ele faz uma oração de 21 dias. Por quê? Um homem de Deus, que a Bíblia fala que tem um espírito excelente, mas está orando, está jejuando, está se consagrando, mas a resposta de oração não vem. Como que um cara que a Bíblia fala que tem um espírito excelente, que um cara que é diferente, que um cara que se consagra, que um cara que ora 3 vezes no dia, um cara que armaram uma situação para ele, é só parar de orar, Daniel. Se tu parar de orar, tu não vai parar na cova. Aí ele pensa, eu vou para a cova, mas eu não paro de falar com meu Deus. Como um cara desse agora está orando, jejuando e não recebe uma resposta do Senhor? A palavra fala que o anjo Gabriel, ele chega e ele fala para Daniel assim, homem muito amado, ou seja, querido de Deus. Deus tem visto o teu esforço para agradar ele. Deus tem visto que tu preferiu morrer na cova, comido por leão, mas deixar de ser amigo dele. Deus tem visto. Homem muito amado. Desde o momento em que te puseste a orar, Deus ouviu tua oração e mandou uma resposta. Mas estava havendo uma batalha no céu. O príncipe da Pérsia, ao ver Gabriel trazendo a resposta para Daniel, príncipe da Pérsia, que nada mais é que Satanás, se levanta e começa uma briga no mundo espiritual. Satanás lutando contra o anjo do Senhor. Entenda-se isso. Deus não fica de soquinho com o anjo, não. Deus é Deus. O anjo está bem abaixo, Deus bem abaixo. Deus é Deus. Não tem uma palavra que explique a dimensão de Deus. Anjos são seres pequenos. Para nós, seres grandes. Para nós, seres poderosos. Mas para Deus, é só um mosquitinho. E tá havendo uma guerra de Miguel com Gabriel. E veio do príncipe da Pérsia com Gabriel. Aí vem Miguel para ajudar. E enquanto Miguel tá lutando com Satanás, Gabriel vem e entrega a resposta de oração. Homem muito amado. Desde o exato momento em que te puseste a orar, Deus enviou uma resposta ao teu respeito. Sabe o que Deus está falando? Se eu tenho vida de oração, se eu estou fazendo um esforço para fazer o que é certo, se eu estou, mesmo que o mundo inteiro, a palavra fala que o rei Dário, ele consagra, ele chama e coloca 120 governadores para governar e 3 príncipes, sendo que um dos príncipes é Daniel. E a palavra me fala que os príncipes e os governadores se levantam e começam a tramar por inveja contra a vida de Daniel. Então eu tenho um total, se são 3 príncipes, um é Daniel, então o príncipe, eu tenho um total de 122 pessoas se levantando contra um para derrubar Daniel, por inveja. Por inveja. Daniel não para de orar, Daniel continua se consagrando,